Olá, tudo bem? Eu sou o professor Soares. Nós estamos gravando uma série de vídeos do livro Fundamentos de Navegação Aérea. Estamos agora no capítulo 5. Capítulo 5 do livro, ele trata de rotas, de direções e de distâncias. Mas eu queria destacar especialmente as rotas. A rota ortodrômica e a rota loxodrômica, beleza? Ok. Quando a gente pensa numa rota, você vai voar, então você vai de avião. Se você vai voar uma rota de avião, você vai voar por um caminho reto, porque a menor distância entre dois pontos. Está correto isso? Está correto isso, é verdade mesmo. Então, quando a gente, é normal nós pensarmos, então, quando eu vou num plano, eu estou num plano, eu saio de um ponto A, eu vou sair de um ponto A para um ponto B. A reta é a menor distância entre dois pontos no plano, sem dúvida nenhuma é a menor distância, sempre a reta é a menor distância entre dois pontos. E a gente observa que num plano aqui, né, por exemplo, eu mantenho a mesma direção. Observem esses ângulos, eu tenho a mesma direção. No plano, quando eu mantenho a mesma direção, eu estabeleço então um caminho reto, certo? Mas a gente tem que lembrar que nós navegamos, né, a nossa aeronave navega então na superfície, na atmosfera terrestre, aqui seguindo a curvatura da Terra, portanto na esfera terrestre aqui, tá certo? E aí quando nós pensamos em colocar aqui uma reta, veja, eu não posso pegar uma reta aqui e colocar aqui na superfície esférica, veja, isso é impossível. Mas o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia estabelecer o que nós chamamos da projeção da reta na esfera. Como é que ficaria isso? Olha aqui, ó, vou traçar aqui. Tá vendo? Eu tracei uma reta. Isso aqui é uma rota ortodrômica. Aí você fala, não, mas isso é uma reta na esfera. Não, não existe reta, né? A reta é só no plano, não tem jeito de colocar uma reta na esfera. Mas o que corresponde à reta no plano, na esfera, é uma rota ortodrômica. Então o que é uma rota ortodrômica? Entre aspas, é uma reta na esfera. É uma rota ortodrômica. A rota ortodrômica, ela, lá na figura 2, você observa, né, na figura 2 lá, que é um segmento de círculo máximo. Toda rota ortodrômica é um segmento de círculo máximo, ou seja, o plano prolongado dessa rota ortodrômica passa pelo centro da Terra, portanto é um segmento de círculo máximo. Outra coisa, é a menor distância entre dois pontos. E o detalhe muito interessante é esse, é que as direções são variáveis. Não sei se você está observando, veja que cada vez mais nós temos uma direção maior, tá certo? São direções variáveis. Essa é uma questão muito importante. Então, a rota ortodrômica, né? O que nós chamamos de rota ortodrômica, então, vamos dizer assim, entre aspas, um caminho reto na esfera, é a menor distância entre dois pontos. Menor distância entre os pontos, certo? Outra coisa, é um segmento de círculo máximo, sempre é um segmento de círculo máximo. E outra coisa, tem direções variáveis, tá certo? Lógico que isso aí é um problema, né? Direções variáveis. A outra rota que nós temos é uma chamada rota loxodrômica. A rota loxodrômica, o próprio nome diz, a rota loxodrômica, ela é uma rota de direção constante. Pelo próprio nome, loxodromos, caminho, rota de direção constante. Isto porque é o seguinte, você tem uma curva, então, entre o ponto A e o ponto B, a rota ortodrômica será uma curva, ok? Será uma curva aqui. Isso aqui é uma rota loxodrômica. O que faz? Porque aqui, mantendo a direção constante na esfera, quando eu mantenho uma direção constante, eu faço, na verdade, uma curva. Uma curva, tá certo? Diferente do plano. Por quê? Porque quando olha lá, eu mantenho uma certa direção aqui, ó. Quando eu mantenho essa direção constante, obrigatoriamente acontece uma curva. E por que isso acontece?
Justamente porque os meridianos são convergentes. Eu destaquei aqui no globo, os meridianos são convergentes. Se eu mantiver a mesma distância, ou melhor, o mesmo ângulo dos meridianos, automaticamente eu terei uma curva, justamente por causa da convergência dos meridianos. E é óbvio que a diferença entre a ortodrômica e a loxodrômica, evidentemente, vai ser mais acentuada quanto maior for a convergência dos meridianos. Então, na questão de aplicação, né, qual uso rota ortodrômica ou loxodrômica para voar? Na verdade, na prática, nós usamos mais rotas, o quê? Loxodrômica e não ortodrômica. Então, em baixas latitudes, observe o Brasil está em baixas latitudes, portanto, próximo ao Equador, eu não tenho grande convergência, então esse problema da ortodrômica e loxodrômica ser muito diferente, não afeta tanto a gente aqui, tá? E outra que isso, quanto menor a distância, menor esse efeito ou essa diferença, mas é lógico, em altas latitudes, especialmente em grandes distâncias, é bastante significativo isso, né? E eu queria destacar uma coisa interessante para terminar a nossa dica aqui. Olha que coisa interessante. Se eu estiver subindo por um meridiano, eu estou com uma rota ou descendo pelo meridiano, não importa, rumo 180 ou rumo 360, estou sobre o meridiano, a direção não é constante? É uma rota loxodrômica? Mas o meridiano também não é segmento de círculo máximo? Também. Ok? Elas se confundem aí. A mesma coisa acontece no Equador. Se eu vou na direção 270, ou se eu vou na direção 90 aqui, observe, no Equador, eu tenho direção constante, rota loxodrômica, mas eu estou no segmento de círculo máximo, portanto, rota ortodrômica, ok? Elas se confundem quando nós voamos sobre o meridiano ou sobre o Equador, tá certo? Um grande abraço, até lá! Você gostou dessas dicas? Então veja o conteúdo das videoaulas de navegação aérea, onde eu abordo todos os assuntos do livro, tá bom? Até lá!